Queridos, eu quero trazer uma palavra bem rápida, breve e objetiva para vocês nesta manhã. Eu peço a gentileza que vocês abram junto comigo no livro de 1 Samuel. Obrigado, querida. Deus abençoe. 1 Samuel, capítulo 1. Vamos ler do versículo 7 em diante. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 7 em diante. Só para vocês entenderem o contexto, a história de uma família, de um homem chamado Eucana e suas duas esposas, Ana e Penina. E eles, todo ano, eles iam a Siló, ao templo, adorar o Senhor e consagrar a vida ao Senhor. E a gente vai conhecer um pouquinho dessa história. E o tema da nossa conversa hoje é a estrada da bênção. Quem quer receber as bênçãos do Senhor aqui? Agora, quem está disposto a andar por essa estrada para receber a bênção do Senhor? Existe uma estrada, existe um caminho, existe uma forma, né? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 7 em diante, diz assim: Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ana era estéril, não podia ter filho. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho e nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E ela disse: Espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa, em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu pedi ao Senhor. Glória a Deus. Sabe, queridos, Samuel, ele era sacerdote, ele era profeta, e ele era juiz. Ele foi o único que teve essas atribuições, teve essa promessa cumprida na vida de Ana. E sabe, queridos, para a gente realizar alguma coisa, a gente precisa passar por alguns processos. Por exemplo, se você quiser fazer um prato elaborado, quem gosta de cozinhar aqui? Nenhum homem levantou a mão? Ah, ali. Se você quer fazer um prato elaborado, você precisa fazer um processo elaborado. Você precisa ter uma receita elaborada. Sempre que você quer chegar no final de alguma coisa, você precisa iniciar o processo, fazer o processo da forma correta, para você ser bem-sucedido naquilo que você deseja como objetivo. Ana queria ter um filho. Ela não tinha condições nenhuma de ter um filho. Nenhuma. Mas ela sabia que existe um Deus que no impossível Ele age. E ela queria receber a bênção dela. Só que ela precisou
andar por um caminho que não foi muito fácil. Ela teve que lidar com as emoções, ela teve que lidar com as suas impossibilidades humanas, e ela sempre estava ali tentando. Eles iam sempre uma vez por ano, eles estavam ali. E ela sempre o acompanhava e sempre fazendo o mesmo pedido, sempre clamando ao Senhor. E é interessante, queridos, porque Deus é soberano. Deus, ele tem a sua forma de trabalhar na vida individual de cada um. Deus trabalha na minha vida de uma forma. Ele trabalha na sua vida de uma forma. Ele trabalha da pessoa do seu lado de outra forma. Deus é soberano. Ele trabalha como Ele quer. E Ele trabalha do jeito que Ele quer. Ele trabalha quando Ele quer e mais. Ele não é obrigado a te explicar o que Ele está fazendo. Isso é soberania. Isso é soberania. E a palavra de Deus, a gente encontra alguns exemplos de bênçãos e milagres que Jesus Cristo realizou, e é interessante que Ele realizou de formas diferentes e com pessoas diferentes. Em Mateus capítulo 8, versículo 2, Jesus curou um leproso, e esse leproso pediu para ele bênçãos para ele. O leproso disse: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Mas Jesus também curou a sogra de Pedro sem que ninguém pedisse por ela alguma coisa. Então, são duas ações diferentes. Um clamou pedindo a bênção, ele foi e realizou. A outra pessoa foi curada sem que ninguém pedisse. É a forma que Deus trabalha. Isso é soberania. Jesus criou, por exemplo, curou um criado de um centurião à distância. Vocês conhecem a história? À distância ele falou: vai, o seu filho, um criado. E a casa de Jairo, ele teve que estar presente para ressuscitar a filha de Jairo. Ou seja, ele curou uma pessoa à distância, mas ele teve que ir à casa de Jairo para ressuscitar a sua filha. Deus trabalha dessa forma. Ele trabalha de forma individual com cada um. Ele curou, por exemplo, 10 leprosos sem tocar em nenhum deles. A gente vê isso em Lucas, capítulo 17. Ele curou 10 leprosos sem sequer tocar neles. Mas depois ele teve que curar um cego em Betsaida. E ele curou esse cego tocando nele 2 vezes. Na primeira vez que ele tocou, ele perguntou se o cego estava enxergando alguma coisa. E o cego disse: eu vejo homens como árvores. E ele teve que tocar de novo. E aí o cego foi curado. Agora me diga, explica um negócio desse. A única forma de explicar o agir de Deus é que Ele é soberano. Ele age como quer, na hora que quer e com quem Ele quer. A nossa disposição é olhar para a nossa vida e estar sempre disponível para a soberania de Deus, porque Ele vai agir na nossa vida quando Ele quiser, na forma que Ele quiser. E, entendendo isso, a gente precisa ter consciência de 2 verdades fundamentais, antes de eu entrar na aplicação da mensagem. Primeira verdade: o caminho até a bênção nem sempre é igual. O caminho até a bênção nem sempre é igual. E a segunda verdade: o caminho até a bênção nem sempre é fácil. Existe uma estrada. Por isso que eu perguntei no início: quem quer receber as bênçãos do Senhor? Todo mundo. Agora, quem está disposto a entrar nessa estrada e caminhar nela até que a bênção chegue? Eu confesso que poucos levantaram a mão. Porque é natural. A gente quer receber a bênção o mais rápido possível. Mas a questão é: você está disposto a esperar o tempo de Deus? Você está disposto a reconhecer a soberania de Deus? E a gente aprende com Ana algumas lições importantes sobre essa estrada da bênção. E eu quero ser bem claro e objetivo com vocês sobre cada uma dessas lições. E a primeira é o seguinte: nessa caminhada, nessa estrada da bênção, a primeira coisa é que Deus quer ver se você é perseverante. Nessa estrada que você está trilhando,
para receber as promessas de Deus, para receber as bênçãos de Deus, Deus quer ver se você é perseverante. Ele quer te abençoar. Ele quer derramar o seu pedido sobre a sua vida. A Ana queria um filho. Por que ele não abençoou logo na primeira vez que ela foi? Será que Eucana não teve relações com elas desde a primeira vez que ela foi para o templo? Teve, era a esposa dele. Mas por que Deus não abençoou? E às vezes eu estou falando com pessoas nessa manhã que dizem o seguinte: Deus, por quê? Eu vou na sua casa tem anos. Eu oferto, eu dizimo, eu me considero uma pessoa boa. Mas, queridos, a questão não é essa. A questão é a soberania de Deus que prevalece. E o tempo, ele é pedagógico. O tempo, ele é tratamento individual. E como a gente viu, Jesus trabalhou com cada um ali em milagres e bênçãos de forma diferente. Não significa que a pessoa do seu lado que foi extremamente abençoado, que você não será. Será de outra forma, será de outro jeito. Terá um tratamento diferente, terá uma forma diferente. Ah, então Deus ele diferencia todo mundo? Não. Mas a forma de tratar, cada um tem os seus desafios, suas questões e as suas demandas. E Deus, na sua soberania, Ele trabalha de forma individual em cada uma delas. O nosso papel é crer. E na estrada, Deus quer ver se você é perseverante. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3, diz assim: todos os anos, esse homem subia de sua cidade, a Siló, para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos. Ou seja, uma vez por ano, Eucana e as suas duas esposas estavam lá. E com certeza Ana estava aos pés do Senhor, pedindo por um filho. Mas por que pedindo por um filho? Porque Penina provocava. Penina podia ter filhos, mas ela não. Além de tudo, todo sofrimento, ela tinha que aguentar a provocação da, entre aspas, rival. Mas ela estava ali, perseverante. Todo ano ela subia a Siló, se colocava diante da presença do Senhor e dizia: dai-me filhos. Ela estava ali, perseverante, todo ano. E é interessante que, se a gente começar a ver a forma que Jesus trabalhava, muitas coisas Jesus ensinava através de parábolas. E o que são parábolas? É uma forma de você explicar verdades complexas de forma simples. Porque através das parábolas você traz a pessoa para o seu contexto real de vida. E Jesus, sabendo disso, e naquela época era muito comum ensinar através de parábolas, ele contou uma parábola que tem a ver com a perseverança. E ele deixou bem claro que se você quer atingir as bênçãos que eu tenho para você, se você quer ser abençoado, se você quer resposta aos seus pedidos de oração, você deve perseverar. E a gente, querido, como ser humano, a gente desiste muito fácil. Primeiro vento contrário, a gente já quer entregar os pontos. Primeira luta, a gente já quer entregar os pontos. A gente desiste muito fácil, e isso é da natureza humana. Por isso que a gente precisa de Deus, porque é Ele que nos fortalece e nos faz perseverar. E a parábola que Jesus contou está em Lucas, capítulo 18, versículo 1 em diante, diz assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. E ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, estava lá, perseverando e suplicando: faz-me justiça contra os meus adversários. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Por causa do quê? Da perseverança. Aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele o quê? Dia e noite. Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça
e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Desistir é negar a fé. Retroceder é negar a fé. Não querer mais continuar é negar a fé. Por isso que no final, em forma de parábola, Jesus diz: será que quando o Senhor vier, encontrará fé na terra? Porque esse povo desiste muito rápido. Queridos, Deus tem promessa para a sua vida. Deus tem bênçãos para a sua vida. Todo dia, quando Deus te acorda de manhã, Ele diz para você, eu sempre falo isso aqui. Quando Deus te acorda de manhã, Ele te diz: os meus planos continuam de pé. As promessas continuam de pé, porque elas não têm a ver com você, elas têm a ver comigo e com a minha soberania. E qual é o pai que não deseja abençoar os seus filhos? Qual é o pai que não deseja abençoar os seus filhos? Então pare com essa coisa de querer desistir, apenas persevere. Entenda uma coisa, querido: quem pede, recebe. Quem permanece, obtém. Quem persevera, conquista. Eu vou repetir. Quem pede, recebe. Quem permanece, obtém. Quem persevera, conquista. Não existe outra forma. Não existe outra forma. Ah, pastor, mas eu estou cansado. Eu também. A vida cansa. A rotina cansa. Mas os que vão chegar lá são os que perseveram. Quando aquele povo todo saiu do Egito, só 2 entraram na terra prometida, Josué e Calebe, depois de 40 anos. Mas por que só 2? Porque foram os que permaneceram. Foram os que continuaram no caminho de Deus. Foram os que entenderam o que é perseverar. Mas levaram 40 anos. E eu não sei se você sabe, mas a distância do Egito até a terra prometida era de 11 dias. 11 dias. E eles levaram 40 anos. Por que será? Por causa da desobediência, da reclamação. E às vezes, queridos, vocês já eram como eu para receber muitas coisas já do Senhor. E ainda não recebemos porque não permanecemos. Não recebemos porque questionamos. Não recebemos porque murmuramos. Não recebemos porque desviamos da estrada da bênção e queremos seguir a nossa estrada e não a estrada que o Senhor nos propôs. Então a gente precisa voltar para essa estrada e continuar a caminhada. Continuar a nossa jornada. Segunda coisa, queridos, que a gente precisa entender nessa estrada da bênção. Muitas vezes Deus prova uma pessoa antes de abençoá-la. Muitas vezes Deus prova uma pessoa antes de abençoá-la. No verso 6 que lemos de 1 Samuel, eles sempre iam à casa do Senhor e Ana era sempre humilhada pela sua rival, por Penina, sempre. Sempre humilhava, está vendo? O Senhor não te abençoou, está vendo? Você não pode ter filhos, está vendo? 1 Samuel capítulo 1, versículo 6 diz assim: e porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Olha a prova que Ana estava passando. Ela só queria um filho. Ela só queria um filho. Mas olha o que ela estava vivendo. Ela estava profundamente triste, infeliz. E o pior, quando ela chegava na casa de Deus, ela não encontrava compreensão de ninguém, nem do sacerdote que a chamou de bêbada, de embriagada. Nem o sacerdote conseguiu identificar e entender o que aquela mulher estava passando. Ela precisou explicar para ele o que ela estava fazendo. Só depois que ele disse: então vá em paz e seja feito como tu queres. A gente precisa entender que as provações, elas fazem parte do processo. Ah, pastor, mas está doendo. Vai doendo mesmo. Ah, mas eu não estou entendendo. Continua sem entender mesmo. Ah, mas eu estou com medo. Vai com medo mesmo. Mas não deixe de ir. A gente é o povo que não retrocede. A gente é o povo que só anda para frente. Com os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo.
e é para frente que a gente anda. Tiago, capítulo 1, versículo 12, deixa muito claro o seguinte: bem-aventurado, essa palavra bem-aventurado quer dizer extremamente feliz, extremamente alegre. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, a provocação, a dureza da vida, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Existe promessa na insistência, existe promessa na perseverança, existe promessa na continuidade, mas não existe promessa na desistência, não existe premiação na desistência. Somente aqueles que perseveram são bem-aventurados. Você quer ser bem-aventurado? Você quer ser feliz? Continua. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, não faço a mínima ideia, mas eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que pode fazer todas as coisas. Eu sei de um Deus que, na sua incapacidade humana, entra a capacidade divina e opera maravilhas na sua vida. Simplesmente continue, não pare, não desista. Amém, queridos? Terceira coisa importante que a gente precisa entender nessa estrada da bênção, nesse caminho: Deus espera compromisso da nossa parte. Deus espera compromisso da nossa parte. E isso, na verdade, é uma coisa que não deveria nos surpreender, porque isso é uma coisa clara, óbvia. Deus espera compromisso sempre. Entenda que uma vida com Deus é uma vida de relacionamento. E vida de relacionamento é uma vida de mão dupla. Você faz a sua parte e Deus faz a dele. E eu pergunto nesta manhã: você está fazendo a sua parte para receber as bênçãos do Senhor? A nossa parte é permanecer. A parte de Deus é realizar. A nossa parte é permanecer. A do Senhor é realizar, é fazer. Então a gente precisa continuar. E Ana fez um compromisso com Deus. Ana fez um compromisso. Chegou a um ponto de tanto ela ir naquele templo, ela fez um compromisso com Deus. E esse compromisso está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, que diz assim: e fez um voto, dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhes der um filho, então eu, ó compromisso, o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Ela fez um compromisso. Agora é interessante que o resultado foi depois desse compromisso. Até ela não firmar um compromisso com Deus, ela estava todo ano indo naquele altar. Todo ano ela estava ali clamando: dai-me filhos. Mas a partir do momento que ela fez um compromisso, a história dela mudou. A vida dela mudou. E a bênção do Senhor a alcançou. Tenha um compromisso com Deus. Tenha um compromisso e mantenha a sua fidelidade, porque Deus é fiel. Não temos motivos nenhum, como ser humano, de Deus permanecer fiel. Nenhum. Já era para sermos consumidos pelo Senhor, porque somos pecadores, somos falhos, somos desobedientes. Mas mesmo diante disso tudo, a graça do Senhor nos alcança todos os dias e Ele permanece fiel. Então assuma um compromisso com Deus e diga: Senhor, eis-me aqui. A partir de hoje, eu quero ter uma vida plena, abundante com o Senhor, reconhecendo as minhas responsabilidades nesse relacionamento e estando pronto e disponível para receber tudo aquilo que o Senhor tem para me dar. Faça um compromisso com Deus, assuma um compromisso de fidelidade, de amor, de dedicação, de consagração, de entrega, e tenha certeza que Deus vai escancarar as janelas dos céus
e vai derramar bênção sobre a sua vida. Amém, queridos? Guarde isso, Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Vocês já devem ter observado isso, e até dentro de relacionamentos. Você está num relacionamento com uma pessoa, e só você faz, só você age, só você decide, só você realiza, e a outra pessoa não move um dedo, não move nada. Cansa, né? Deus, Ele fez uma coisa só. E isso que Ele fez é suficiente para a gente ter um compromisso com Ele todos os dias da nossa vida. Sabe o que Ele fez? Ele entregou seu Filho. Seu Filho morreu na cruz. Seu Filho derramou todo o sangue, até a última gota, porque quando recebeu a lança na lateral, não tinha mais sangue, tinha água. Ele já fez esse compromisso único, pleno e suficiente. Ele entregou o seu Filho por amor, por mim, por você. A parte dele ele já fez. Tanto é que quando ele estava lá na agonia da cruz, ele disse, está consumado. Ou seja, o que era para eu fazer, eu fiz. E fiz até o fim, sem reclamar. Que possamos ter essa mesma coragem, essa mesma fidelidade, de assumir um compromisso com aquele que já fez, e a gente ir até o fim, na certeza de que dessa forma o nome do Senhor será glorificado na nossa vida. Amém, queridos? Como andam os votos e compromissos que você fez com o Senhor? Depois de fazer, permaneça. E para a gente finalizar, queridos, o último ponto, diante dessa estrada das bênçãos do Senhor, Deus exige uma fé verdadeira. Ele não exige só compromisso, mas Ele exige também uma fé verdadeira. Entenda uma coisa, queridos, fé não é sentimento. Fé é postura de vida. Fé é estilo de vida. Não é sentimento. Fé não é dizer eu creio. Não, isso é muito fácil, o diabo também crê. Fé é uma postura de vida. É como você anda. A nossa caminhada, ela tem que ser na cadência da fé. Cada vez que eu der um passo, eu tenho que ter a certeza de quem eu sou em Cristo. Cada vez que eu dou um passo, eu tenho certeza de quem é Deus em mim. Cada vez que eu dou um passo, eu tenho certeza das promessas de Deus. Cada vez que eu dou um passo, eu tenho certeza que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é fé. Fé é crer que já temos tudo aquilo que precisamos para viver uma vida plena em Cristo. Isso é fé. Fé não é sentimento, porque se fosse sentimento, hoje eu tenho fé, amanhã eu não tenho, porque todo sentimento, ele oscila de acordo com as circunstâncias da vida. Fé não. Fé, ela permanece, inabalável, porque é a certeza que eu tenho daquele que é Senhor e Deus na minha vida. E isso era uma coisa também que a gente não teria que ficar surpreso, que Deus exige fé. Sempre que Jesus realizava um milagre, realizava alguma coisa na vida das pessoas, no final ele dizia o quê? Vá em paz, a tua fé te salvou. É perdoado, a tua fé te salvou. Você é livre, a tua fé te salvou. Faça como você quer, a sua fé te salvou. Seja feito. É a fé que move. É a fé que realiza. É a fé que faz Deus, diante da sua soberania, nos abençoar. Então, queridos, nessa estrada da bênção, Deus exige uma fé verdadeira, uma fé que ultrapassa pensamentos e sentimentos, uma fé que realmente seja concreta e que você possa ter essa fé nas suas atitudes, porque fé não é sentimento. Amém, queridos? Então, seja crente e não incrédulo. Não deixe as dúvidas tomarem conta. Não deixe os questionamentos sobressair em relação à fé. Não. A sua fé, ela deve ser maior do que tudo na sua vida. Jó, quando perdeu
toda a sua família. Jó quando perdeu todos os seus bens. Jó quando ficou doente. Isso tudo aconteceu em um dia só. E um dia a vida dele virou do avesso. Mas Jó não perdeu tudo, porque tudo que ele tinha era fé. E por causa dessa fé, ele reconstruiu tudo de novo. Teve filhos e filhas, teve em dobro todos os seus bens. Por causa do quê? Por causa da sua fé. Você pode perder tudo, querido, mas não perca a sua fé, porque através da tua fé, você será restituído em tudo aquilo que você perdeu. Amém, queridos? Quero chamar o pessoal do louvor já para chegar, para a gente finalizar. E eu quero terminar lendo com vocês Deuteronômio, capítulo 5, versículo 32 ao 33. Gravem esse versículo no coração de vocês. Em vez de escutarem com os ouvidos, escutem agora esse versículo com o coração. Com o coração. Diz assim a palavra de Deus. Isso é a voz de Deus falando. Por isso tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda. Andem sempre nessa estrada, nesse caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Para quê? Sempre que existe o para quê, é a consequência daquilo que você fez. O para quê é a consequência daquilo que você fez. É a consequência da ordem de Deus. Para que tenham vida e tudo vá bem com vocês, e seus dias se prolonguem na terra, da qual tomarão posse. Olha que fantástico isso, eu vou repetir. Por isso tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, o ordenou. Ordenou a vocês e não se desviem, nem para a direita e nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês, para que tenham vida. Tudo vá bem com vocês, e seus dias se prolonguem na terra, do qual tomaram posse. Essa terra que a gente vive é posse nossa. Essa terra que a gente vive é onde Deus quer que estejamos. Entenda isso, você está exatamente onde Deus gostaria que você estivesse. Toma posse dessa realidade e viva bem. A vida pode ser mais leve. A estrada da bênção é isso, é ter a consciência de que estamos no caminho certo, prontos para ser a qualquer momento, fazendo a nossa parte, ser abençoado. O caminho até a bênção não é sempre fácil, mas sempre vai valer a pena. Nesse caminho, persevere, seja aprovado, assuma o compromisso e mantenha a sua fé inabalável. Para quê? Para que você tenha vida e vida em abundância. Foi para isso que o Senhor veio. Amém, queridos? Vamos ficar de pé para a gente orar? Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração e começa a falar com Deus que a partir de hoje você quer assumir um compromisso com Ele. Que você quer assumir um compromisso de filho e de filha. Que você realmente queira daqui para frente andar nessa estrada da bênção, de cabeça erguida, com a sua fé inabalável, com o seu compromisso diante dEle, tendo a certeza que você está no caminho correto. Começa a falar com Ele. O Senhor ama ouvir a sua voz, o Senhor ama ouvir a voz dos seus filhos. E eu tenho certeza que Ele está com seus ouvidos inclinados, pronto para ouvir a nossa voz. E por isso, Pai, estamos aqui diante da Tua presença. Estamos aqui diante da Tua presença para reafirmar o nosso compromisso com o Senhor. Por isso, Pai, eu te peço, visita agora cada casa, cada família. Visita de uma forma íntima e profunda. E eu te peço, Pai, tudo aquilo que não provém da Tua vontade, tudo que não faz parte dessa estrada, desse caminho, toda preocupação, todo medo, toda angústia, toda dúvida, seja, Senhor, queimado pelo fogo da Tua glória nesta manhã. E que a vida dos Teus filhos agora realmente seja uma vida onde eles possam permanecer, assumindo esse compromisso de fidelidade, esse compromisso de amor, esse compromisso de que a vida deles pertence a Ti. Por isso, Pai, tenha liberdade de agir da forma que o Senhor quiser,
porque o Senhor é soberano. O Senhor vai trabalhar na vida de cada um aqui de forma diferente. Mas eu te peço, Pai, estenda a tua boa mão e abençoa, Senhor, cada família, cada casa, cada situação, cada questão. Que a tua graça seja renovada, que o teu Espírito seja renovado nessas vidas, e que eles possam sair daqui na certeza de que assumiram um compromisso com o Senhor, com a sua fé fortalecida, e que eles possam verdadeiramente continuar nessa estrada, na certeza de que chegarão lá e serão extremamente abençoados, que vão dizer: obrigado, Senhor, obrigado, porque só podia ter sido Deus. Obrigado, Pai, os abençoa, Pai, em tudo. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém e amém. Aplaudam o Senhor, queridos.